Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui juntos para tratarmos dos assuntos espirituais, estarmos sempre aprendendo com o Senhor Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas, dos eventos registrados nos evangelhos, para podermos estar aplicando em nossas vidas, para podermos estar enquadrando a nossa vida dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus estabelece para que nós possamos ter vida abundante, vida eterna. Esse é o propósito da palavra de Deus, para mostrar para nós que nós não fomos criados para viver temporariamente, nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente e termos o privilégio de vivermos na companhia dele, pois nós fomos criados para andar com Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus criou para que nós pudéssemos ter um relacionamento perfeito com ele, e Deus é um ser maravilhoso que está sempre pronto a nos ajudar, nos abençoar. Ele está sempre nos abençoando. Tudo que acontece aqui na face da terra, o alimento que é produzido, a chuva que cai, tudo Deus está sempre pensando em nós, porque Ele nos ama e nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir aqui nos socorrer e resolver o nosso problema do pecado, o pecado que nos tira de dentro do reino de Deus. Ele então mesmo assumiu a responsabilidade da criação do ser humano, que pecou, que se afastou de Deus, e Deus então, demonstrando o seu grande amor por nós, ele mesmo veio aqui através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e veio aqui para morrer por nós, para sofrer a punição dos nossos pecados, para cumprir a legislação divina e poder então abrir o caminho de volta para podermos realmente estarmos andando dentro do reino de Deus a partir desta vida mesmo. A obra que o Senhor Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário é uma obra perfeita, onde quem crê nele tem a vida eterna, conforme ele disse. E é este o ponto fundamental que todos nós temos que compreender, que nós temos que já nascer de novo, temos que entrar para o reino de Deus hoje, antes mesmo de partir para a eternidade, porque na eternidade o pecado não pode fazer parte do reino de Deus. Por isso que existe então essa opção de crer ou não crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a oferta de Deus para todos aqueles que amam a verdade e que querem viver na verdade, que querem viver amando o próximo e amando a Deus sobre todas as coisas. E é assim que nós temos esta possibilidade. Todos nós hoje estamos na mesma situação de Adão e Eva, quando Deus criou o paraíso e colocou eles lá de forma perfeita, sem pecado nenhum, e orientou eles para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles então tiveram a sua decisão, e a decisão deles trouxe essas consequências para nós, mas Jesus, o segundo Adão, ele veio para resolver esse assunto. Ele já resolveu, os nossos pecados já foram punidos em Cristo Jesus. O que nós precisamos hoje é de crer nele, confiar nele, receber ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, e sermos regenerados. E essa regeneração, essa reconciliação com Deus é simplesmente pela fé em Cristo Jesus, na obra que ele realizou. Então nós temos que primeiramente nos reconciliar com Deus, e essa reconciliação é através de Jesus Cristo. Ele é a nossa religação com Deus, conforme diz Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É ele que nos reconcilia com Deus. Depois que nós cremos em Jesus e que os nossos pecados são purificados diante de Deus, que nós recebemos o selo do Espírito Santo, confirmando que os nossos pecados realmente já estão purificados diante de Deus, ele então nos dá a prova através do Espírito Santo que já somos filhos de Deus, já temos a paz com Deus e já usufruímos disso hoje, e somente depois dessa experiência é que nós podemos identificar
qual é a instituição religiosa que prega a verdade, porque agora você conhece a verdade. Jesus Cristo dá a prova de que nós já somos filhos de Deus através do selo do seu Santo Espírito. E então, quando nós estamos sentados lá no banco de uma instituição religiosa, nós já sabemos se o pregador está ensinando o povo realmente a verdade ou não. Essa experiência tem que acontecer antes de frequentarmos qualquer instituição religiosa, para que possamos estar nos unindo àqueles que pregam a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que a chegada até Deus, até o Pai, tem que ser pela fé na obra que Jesus Cristo realizou. Não é o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, porque a maioria dessas instituições religiosas que existem, elas estão sempre orientando o povo a alcançar o reino de Deus pelos méritos próprios das pessoas. Mas a palavra de Deus diz muito claro que não vem pelos nossos próprios méritos. O mérito é de Cristo, é Ele que nos coloca para dentro do reino de Deus. Paulo explica muito bem isso daí lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no reino de Deus batendo no peito, dizendo que ele tem direito de entrar no reino dos céus, no reino de Deus, por mérito próprio. É por meio de Cristo. Pela graça. A graça é uma bênção que nós recebemos sem mérito algum. Recebemos essa bênção através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, é mediante a graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem pelas obras humanas, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. E quero compartilhar com você aqui 2 eventos que aconteceu no ministério de Jesus, para nós podermos estar entendendo a importância da decisão que nós temos que tomar, e que essa decisão realmente é uma decisão que tem que ser para hoje. Nós não podemos deixar essa decisão para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Então diz lá em Lucas capítulo 9, versículos 57 e 62, diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seu covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então veja aqui Jesus caminhando junto com seus discípulos caminho afora. Um deles virou para Jesus e disse que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse. Aí Jesus mostrou bem para ele as condições. Seguir a Jesus tem que ter entendimento que tem um preço. Por quê? Seguir a Jesus significa ser dirigido por Ele. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, Ele que passa a comandar a nossa vida. E aí Jesus então disse para ele as condições: olha, você tem que entender que eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está falando assim: você vai me seguir, de repente eu preciso de você fora da tua casa, em outro lugar, em um lugar longe. Você está disposto a abrir mão de todo o seu conforto? Você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto para me seguir e fazer a minha vontade? E a outro, então, Jesus virou e disse: segue-me. Com certeza era um discípulo que já tinha compreendido bem o ministério de Jesus, já tinha compreendido a missão de Jesus, e Jesus, então, fez esse convite para ele, esse convite honroso: segue-me. E ele, porém, então,
com certeza, ouvindo a resposta que Jesus já tinha dado ao outro, ele arrumou aí um jeito de dar uma desculpa para não segui-lo. Ele disse então para Jesus: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Como que ele iria saber que ele iria sepultar o seu pai? A vida é algo cheio de surpresas. Poderia ser que o pai dele o sepultaria. E assim, então, Jesus insistiu com ele, dizendo: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa os mortos espirituais sepultar os mortos físicos. Então, Jesus estava mostrando para ele que mais importante do que sepultar o seu próprio pai, ele tinha que entender que as exigências do reino de Deus são mais importantes. Nós que já compreendemos a solução para o problema dos nossos pecados, que já conhecemos a palavra de Deus, que já conhecemos a solução que Jesus já providenciou para todos nós temos que estar sempre alertando as pessoas que ainda estão mortas espiritualmente a crerem em Jesus, invocar seu santo nome, a nascerem de novo, estar experimentando a alegria da salvação. Esse trabalho é muito mais importante do que o sepultar os mortos físicos. Isso tem já uma grande empresa que providencia esse tipo de trabalho, mas aqueles que pregam a salvação, que pregam a vida eterna, esses são poucos. Disse Jesus: rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. São poucos os ceifeiros. Ceifeiros que estão trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus. E assim nós vemos aqui então que esses discípulos aqui, principalmente esse que disse: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, que ele estava querendo tomar a decisão de seguir a Cristo em duas etapas, né? Ele primeiro queria resolver um problema para depois seguir a Jesus. E isto não pode acontecer, porque a parte que nós temos que entender é que nós podemos partir desta vida para a eternidade a qualquer momento. Não podemos deixar essa decisão para amanhã. O amanhã não nos pertence. Essa história de nós deixarmos sempre os nossos assuntos principais para amanhã, principalmente de receber Jesus Cristo como nosso Senhor, é um trabalho que o diabo se encanta muito, porque ele sabe que nós não temos controle do amanhã. E por isso, então, temos que tomar uma decisão, assim como o cego Bartimeu. Então, aqui em Marcos, capítulo 10, 46 a 52, narra esse evento com o cego Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, é assim que tem que agir. O cego Bartimeu, na primeira oportunidade que ele esteve na presença de Jesus, ele já conhecia Jesus só de ouvir falar, mas ele não perdeu a oportunidade. E esta, meu amigo, minha amiga, é a nossa situação. Jesus está passando pelas nossas vidas e nós não podemos perder a nossa oportunidade, nós não podemos ficar arrumando desculpas para deixar para depois, porque o depois não nos pertence. Tem que ser aqui como o cego Bartimeu, que saiu gritando e chamando e clamando, e até que Jesus então parou e o atendeu e deu a ele assim, não só a bênção física, mas também a bênção espiritual.
E é este ponto que Deus quer que todos nós alcancemos, principalmente a bênção espiritual de nós nos reconciliarmos com Ele hoje. Deus está de portas abertas nos aguardando, porque Ele já morreu por nós ali na cruz do Calvário, já sofreu a punição dos nossos pecados, basta que nós realmente estejamos buscando Ele com afinco, reconhecendo a nossa situação, de que precisamos dele para resolver o problema do pecado, para que ele nos purifique de todos os nossos pecados e nos coloque assim em condições de fazermos parte do seu reino. E isso, quando nós assim desejamos, acontece hoje mesmo, antes de nós partirmos para a eternidade, para nós podermos partir daqui para a eternidade com toda a segurança, com toda a tranquilidade, e podemos estar hoje mesmo gozando de paz com Deus, e enquanto Ele não nos chama, nós vamos dividindo essa bênção com outras pessoas que aí estão deprimidas, muitas pessoas estão aí cheias de tristeza, sem alegria na vida, mas ainda há solução. Enquanto há vida, há solução. Jesus está convidando: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que você, meu amigo, minha amiga, aproveite essa grande oportunidade que há em Jesus de podermos ter vida eterna, e vida eterna dentro do reino de Deus, usufruindo dessa bênção como filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que você realmente creia em Jesus, aceite Ele como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador, seja abençoado hoje mesmo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja inscrito aqui no nosso programa. Se você está chegando por hora aqui no nosso programa, se inscreva e deixe sempre aí o seu comentário. Compartilhe a nossa mensagem também com outras pessoas que estão procurando a reconciliação com Deus. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja se unindo conosco aqui na luta para que o número de salvos esteja aumentando aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas salvas, mais regeneradas, mais Deus presente para governar o nosso país, sarar a nossa terra e tocar no coração do rei, para que o rei esteja tomando decisões que venham em nosso benefício. Assim como Deus é generoso, quando o povo é inclinado a temer a Deus, ele toca no coração do rei para que o rei esteja nos abençoando também. Espero encontrar você no próximo programa. Um grande abraço e até lá.